O número de casos de câncer de próstata deve crescer no Brasil. A estimativa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, é de um aumento de quase 66 mil novos casos entre os homens por ano entre 2020 a 2022. O mês de novembro tem a campanha Novembro Azul, que visa trazer a importância da conscientização sobre essa doença e a necessidade dos homens buscar um médico e o tratamento adequado. O número de consultas pelo SUS caiu cerca de 31% nesse período da pandemia. E também houve queda no número de biópsias, exames realizados e também de cirurgias. A maneira de poder combater a doença é buscar um médico, principalmente no primeiro ano em que a pessoa for acometida por esse tumor. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a radio-oncologista Daniela Camanducaia, que inclusive ajuda muitos homens a se tratarem dessa doença. Doutora Daniela, eu queria que a senhora comentasse sobre a situação do aumento desse número de casos agora nesse período da pandemia. Na verdade, a gente não tem um aumento na incidência. O que acontece é que nas fases iniciais a gente teve esse afastamento da procura médica, então muitos pacientes deixaram de procurar médico mesmo tendo sintomas, e a gente ficou um período sem diagnosticar. E conforme a situação foi melhorando, esses pacientes voltaram a fazer os exames e aí sim teve essa falsa impressão de aumento em diagnósticos. Mas é mais por essa questão de que ficou acumulado e acabou sendo feito tudo num período já mais tardio. A gente teve um período grande aí até mais ou menos março, abril deste ano, que as cirurgias eletivas elas estavam suspensas, então pacientes que precisariam, por exemplo, de uma cirurgia no câncer de próstata especificamente, que é o que nós vamos conversar, não tiveram acesso a essa cirurgia, tiveram uma dificuldade maior para agendar exames, muitos dos serviços estavam agendando exames só de urgência, então a gente teve essa dificuldade sim. A gente sabe que consultórios muitas vezes causam um certo receio nos homens. O motivo é apenas o tabu pela sociedade. Essa ainda tem sido a realidade encontrada por vocês médicos? Com certeza, a gente tem muito preconceito ainda dos homens em procurar um urologista, a questão do toque retal ainda é uma coisa a ser desmistificada. O câncer de próstata seria o mais incidente nos homens. Para a prevenção seria principalmente hábitos de vida mais saudáveis, a questão da atividade física, reduzir o consumo de álcool, de comida, alimentos mais gordurosos, a questão do sobrepeso também é um fator importante para o câncer, não só de próstata, mas de uma forma geral. E procurar sempre o médico, fazer os exames regulares, exames de rotina, sempre que tiver algum sintoma, procurar ajuda. Com relação ao câncer de próstata, os sintomas eles acabam se misturando com outras doenças também da próstata. Então, por exemplo, uma dificuldade para urinar, ardência na hora de urinar, presença de sangue, um esforço maior para urinar. Então, são sintomas que devem ser buscados, quando presentes, buscar ajuda médica. A Sociedade Brasileira de Oncologia lançou nesse ano o tema da campanha Novembro Azul, #Saúde também é papo de homem. Qual é o motivo de ainda ser necessário fazer esse alerta para o público masculino comparecer a consultas e exames de rotina e proteger mais a sua saúde? Os homens, por diversos fatores, fatores culturais, não têm muito esse hábito de procurar um médico de rotina. Normalmente eles vão quando já estão sentindo alguma coisa. Não procuram antes saber como está de uma forma geral a saúde. Doutora Daniela, e quais são os tratamentos que as pessoas que têm esse tumor detectado podem realizar para tentar se curar da doença? O tratamento do câncer de próstata ele deve ser avaliado caso a caso. A gente tem algumas modalidades terapêuticas. Tem a cirurgia, que é a prostatectomia, a retirada da próstata, que pode ser feita de forma aberta, pode ser feita por vídeo, de forma robótica, e vai depender da indicação do cirurgião. Tem a radioterapia, e tem também o tratamento com bloqueio hormonal. Aí vai depender do estadiamento da doença, das condições clínicas do paciente, e sempre discutido entre as três especialidades, o urologista, que é o médico cirurgião, o oncologista e o radio-oncologista ou o radioterapeuta. A chance de cura é maior quando a detecção ocorre no primeiro ano
quando há os sintomas? Estatisticamente, a gente considera geralmente um período de 5 anos para a gente falar qual é a chance de sobrevida desses pacientes, né? São feitos estudos em grupos grandes e aí eles observam que num determinado grupo, durante aquele período, uma certa porcentagem sobrevive. No caso do câncer de próstata, especificamente, a gente tem aí uma sobrevida de 90% a 97% em 5 anos nos tumores iniciais. Então, isso quer dizer que a cada 10 pacientes com câncer de próstata em estadio inicial, 9 a 9,7 deles vão sobreviver 5 anos com o tratamento adequado.